Como o doutor Zanon acabou de dizer, além da vacinação para uma prevenção cardiovascular, nós temos 2 pilares, a alimentação e a atividade física. E quando falamos em atividade física, nós falamos em movimentação, porque muitos leigos perguntam, mas o paciente tem 80 e poucos anos, ele vai fazer esporte, ele não vai conseguir. Olá, estamos aqui hoje para falar sobre envelhecimento saudável com foco em vacinação e melhoria dos hábitos de vida. Essa é uma campanha da Sociedade Brasileira de Cardiologia em conjunto com o Departamento de Cardiogeriatria e apoio da GSK, que é, se você é 50 mais, cuide-se mais. E para falar desse tema tão importante, eu estou aqui nessa bancada com 2 grandes nomes aqui. Em primeiro lugar, Dr. José Carlos da Costa Zanon, ele que é diretor do Departamento de Cardiogeriatria da SBC, que é especialista em cardiologia e ecocardiografia pela SBC e professor da Escola de Medicina da Universidade Federal de Ouro Preto. E aqui também se encontra a doutora Jéssica Miriam de Amorim Garcia, ela que é presidente do Departamento de Cardiogeriatria da SBC, ela que é doutora em Ciências da Saúde pela UFPE e pós-graduanda em Cardiogeriatria no INCOR e na Santa Casa de São Paulo. Sejam bem-vindos, pessoal. Obrigada, doutor Antônio. Eu queria começar esse tema abordando aqui Carlos Zanon. A gente sabe, Zanon, que a vacinação é uma arma que a gente tem muito importante no combate às doenças infecciosas, que é muito usada principalmente na prevenção de doenças como pneumonia, gripe. Eu queria que você falasse um pouco sobre o objetivo principal da gente utilizar a vacinação nesse grupo, dessa população idosa. Eu agradeço o convite para participar desse projeto tão importante, porque, Tony, a vacinação foi um dos maiores avanços da história da medicina. A vacinação mudou completamente a realidade das doenças infecciosas e a mortalidade das doenças infecciosas. Infelizmente, a gente teve aí nos últimos anos muita fake news em relação à vacinação e o índice de vacinação no Brasil, por conta disso, chegou a diminuir. Mas é muito importante que a população idosa se vacine. A vacinação, Antônio, ela não evita só as doenças infecciosas. Tá? Quando eu me vacino contra uma pneumonia, uma gripe, um herpes zoster, eu não estou evitando só aquela doença, eu estou evitando outras complicações, eu estou reduzindo mortalidade por doença cardiovascular, eu estou trabalhando para reduzir incidência de infarto, de derrame, de descompensação de quadros pulmonares. Então, a gente tem que vacinar para evitar a doença infecciosa e para evitar complicações dessas doenças no aparelho cardiovascular, no quadro pulmonar. Ou seja, vacina é prevenção, inclusive cardiovascular. Tá? Então, a população tem que se conscientizar dessa importância. A gente sugere que sempre que for consultar, leve o cartão de vacina para o seu médico, para ele checar com você se o seu cartão está em dia, de acordo com a cartilha de vacinação do idoso. Excelente, Zanon. A gente sabe que o pessoal segue bem à risca quando a gente fala em vacinação na criança, né? Mas no adulto a gente não percebe isso. E eu queria que você falasse melhor quais são as vacinas indicadas nessa população de idosos, por exemplo. Sim, existe então uma cartilha que ela é preconizada pela Sociedade Brasileira de Imunização, que foi editada agora pelo Departamento também de Cardiogeriatria da SBC, que coloca algumas vacinas obrigatórias para todos os idosos, independente de ele ter alguma outra doença ou não. Então, a vacina de influenza, que é contra a gripe, o idoso deve se vacinar anualmente. Vacina contra pneumonia, muito importante, e são 2 tipos diferentes de vacina. Vacina contra hepatite B, também é preconizada para os pacientes idosos. Vacina contra herpes zoster, uma doença que tem aumentado a sua incidência, principalmente no pós-pandemia. A gente tem visto cada vez mais pacientes com herpes zoster no consultório, que é uma doença altamente limitante, que pode provocar dor por anos, né, na vida do paciente. Vacinação contra a vacina tríplice bacteriana também é preconizada para o idoso. A vacina contra o vírus sincicial respiratório, que é um vírus que causa complicações respiratórias e que até pouco tempo a gente não falava dele para os idosos e para os adultos. É aquele vírus que causa bronquiolite na criança. Não, ele afeta muito os idosos e com uma alta taxa de mortalidade nessa população. Então, hoje ela é preconizada para o idoso. E, claro, a vacina de Covid, que continua presente, o Covid está aí, ainda está matando os pacientes e que a gente deve seguir o programa de vacinação do governo. Tem a vacina de febre amarela, que é preconizada para algumas populações também de idosos.
E hoje em dia, né, nesse mundo de rede social, a gente vivencia muito essa questão de mitos, fake news. O que é que você acha que a gente pode fazer para tentar combater isso? É uma pena, né, o que aconteceu realmente, principalmente na pandemia, né, Antônio? Era o momento que devia ser o contrário, a gente devia ter cada vez mais incorporado essa cultura de vacinação. O Brasil era exemplo de vacinação para o mundo inteiro e isso mudou no pós-pandemia. Então, é justamente com campanhas como essa que estão sendo feitas de educação da população, de informação para a população e para a própria classe médica, inclusive, para os profissionais de saúde. A gente tem que mostrar para a população que a vacinação é fundamental numa saúde equilibrada, num envelhecimento saudável. Tá? As doenças infecciosas, elas matam muito a população idosa. E é como você falou, a gente discute muito vacinação na criança e muito pouco no idoso. Então, é com informação, é quebrando essas fake news que a gente vai melhorar a nossa adesão de vacinação. Excelente, Zanon. Agora eu queria abordar aqui a doutora Jéssica. A gente sabe que não adianta ter longevidade se não for de uma forma saudável, né? Como é que a gente pode abordar, doutora Jéssica, com relação aos hábitos e estilo de vida, sabendo que as doenças cardiovasculares, 80% delas podem ser prevenidas? Perfeito, doutor Antônio Amorim. Então, como o doutor Zanon acabou de dizer, além da vacinação para uma prevenção cardiovascular, nós temos 2 pilares, a alimentação e a atividade física. E quando falamos em atividade física, nós falamos em movimentação, porque muitos leigos perguntam, mas o paciente tem 80 e poucos anos, ele vai fazer esporte, ele não vai conseguir. Então, a gente orienta a movimentação, os movimentos. Então, ele vai atuar a nível de prevenção, aumentando grupos musculares, fortalecendo a parte óssea, com educadores físicos ou não, porque pode ter uma supervisão, de preferência sim, porque aí nós indicamos principalmente exercícios de resistência, são exercícios que treinam essa flexibilidade, essa tonicidade desse indivíduo, para que ele consiga envelhecer com mais autonomia e independência, porque a autonomia é a escolha, é aquilo que ele quer para o envelhecimento, mas o envelhecimento saudável, ele precisa de quê, gente? Ele precisa de independência, e para ter independência, ele precisa de movimento, ele precisa de músculos sendo ativados e correspondendo àquilo que ele deseja. Então, uma atividade física regular, de preferência 3 a 4 vezes por semana. No indivíduo mais jovem, a gente fala muito dos 150 minutos, né? Mas no indivíduo octogenário, nonagenário, talvez a gente não consiga, mas aquela atividade física que você vai progredindo no ritmo e na intensidade, isso tem um benefício enorme para a qualidade de vida desse indivíduo. Então, esse pilar é muito forte, então a gente precisa sempre estar estimulando a população em geral nesse crescimento aí, desse movimento, dessa atuação. E fora isso, a gente cita sempre a alimentação saudável. Nessa alimentação, nós temos alguns pilares também. Nós temos as fibras, as frutas, os legumes, mas sim uma dieta balanceada. Não adianta, sim, aquele paladar infantil daquele idoso que é muito comum. Ele quer o biscoito, ele quer a bolacha, né, doutor Antônio? É muito comum que ele goste. Tudo bem, o paladar vai existir, a gente tem que agradar, mas a gente precisa da alimentação balanceada. E aí eu cito carboidratos não refinados, a gente cita a gordura do bem, né, que são aquelas gorduras que são ricas em ômega 3, e a gente cita ainda as proteínas. Dentre essas proteínas, a preferência de peixe, de aves, evitando muita carne vermelha, mas a gente precisa, sim, balancear. As fibras são super importantes para esses indivíduos, principalmente diante do hábito alimentar. É comum a gente ter com o envelhecimento aquela dificuldade do hábito alimentar, do hábito intestinal diário, né? Então, ele cita muito aquela constipação, aquela dificuldade. Então, as fibras ajudam bastante nisso daí. Então, a gente orienta sempre a fibra, a ingestão de fibra, de cereais, de forma frequente, de preferência diariamente. Então, a dieta balanceada, as fibras, os legumes, e aí de uma forma bem saudável a gente vai conseguir ter qualidade de vida nesse envelhecimento. Excelente, doutora Jéssica. A gente sabe também que assim, a gente pega muitos idosos que eles dizem assim, eu não tenho tempo de fazer atividade física,
Mas qualquer mudança mínima já causa impacto, não é isso? Perfeito. Então, pessoal, esse é um projeto da Sociedade Brasileira de Cardiologia, junto com o Departamento de Cardiogeriatria e apoio da GSK, que é Se Você é 50 mais, cuide-se mais. Um projeto muito importante para uma longevidade mais saudável. Eu queria agradecer aqui a presença e a excelente participação do Dr. Carlos Zanon e da doutora Jéssica. Muito obrigado a vocês, tá? Obrigado. E até a próxima.